Colegas, sejam bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo pela TV CRC-DF, hoje sobre o RLE. Aqui conosco o nosso colega Márcio Farias Júnior, subsecretário da Subsecretaria de Desenvolvimento Econômico, na relação com o setor produtivo. Nosso colega Márcio Farias, como subsecretário, desenvolve, orienta e coordena ações e estratégias que visam a promoção e apoio a políticas públicas que trazem impacto direto ao segmento produtivo, ao setor produtivo do Distrito Federal. É de sua responsabilidade a coordenação do sistema conhecido por todos como RLE, o Registro de Licenciamento de Empresas, a articulação com os órgãos de fiscalização distritais e federal, com vistas ao desenvolvimento de ações de combate ao comércio ilegal no Distrito Federal, a implantação da unidade de atendimento que todos nós conhecemos, o Simplifica PJ, em Taguatinga, e das salas do empreendedor junto às administrações regionais, e ainda a promoção do programa Incluir MPE, compras governamentais e pequenos reparos. Para o desempenho de suas competências, a subsecretaria conta com 3 coordenações: a coordenação de apoio a micro e pequenas empresas, a coordenação de articulação com o setor público, o COASP, e a coordenação de simplificação empresarial. Então, iniciando nosso encontro de hoje, aqui com o nosso amigo Márcio Farias. Mais uma vez, Márcio, obrigado pela presença e pela colaboração. Boa tarde a todos os amigos, parceiros contabilistas. Quero aqui cumprimentar o presidente Adriano Marrocos, quero cumprimentar toda a equipe do CRC, que são parceiros de todas as horas, e quero dizer que me sinto muito honrado de estar participando mais uma vez desse bate-papo com todos os contadores, para que possamos tirar as dúvidas e melhorar a cada dia mais o nosso atendimento ao cidadão e aos empresários do Distrito Federal. E o subsecretário trouxe para colaborar conosco nesse trabalho de hoje a coordenadora de simplificação empresarial da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a nossa colega Luciana Lacerda Nóbrega. Luciana, também seja bem-vinda ao CRC-DF, contamos com o seu apoio nesse processo de esclarecer e dirimir dúvidas a respeito do RLE. Se tiver alguma consideração inicial? Bom, primeiro agradecer ao CRC, que é nosso grande parceiro aqui na implementação das políticas públicas de simplificação. É uma honra para a gente estar aqui. O CRC tem sido um grande parceiro na criação, na formulação, no acompanhamento e no monitoramento. Eu queria parabenizar o nosso presidente Adriano Marrocos por esse trabalho em conjunto. E na pessoa do nosso presidente Adriano Marrocos, eu quero saudar todos os profissionais contábeis que hoje estão aqui nos acompanhando nessa tarde. E o nosso objetivo é estar aqui realmente interagindo, levando informações, para que a gente possa melhorar cada vez mais o nosso trabalho, gerando emprego e renda e fomentando o empreendedorismo no Distrito Federal. Bom, então, sem mais demoras, para aproveitar bem o tempo, peço à doutora Luciana que ocupe o seu lugar no púlpito para iniciar a apresentação hoje sobre o RLE. E os colegas que estão nos acompanhando podem já começar a enviar perguntas, os questionamentos que desejarem, tirar dúvidas sobre a operação do RLE e sobre as dificuldades que estão enfrentando na obtenção dos alvarás. Então, doutora Luciana, vamos iniciar a sua apresentação. Bom, falar de RLE @digital para a gente é um motivo de muito orgulho, O RLE surgiu do movimento nacional, da política nacional Rede Sim, que é a Rede Nacional de Simplificação para a Legalização de Empresas e Negócios. Aqui no Distrito Federal, o RLE ele entrou em operação em 2015, foi um marco e uma revolução muito grande para o trabalho de abertura e legalização de empresas. Para que a gente pudesse efetivamente colocar a Rede Sim em pleno funcionamento no DF, a gente teve que trabalhar 2 frentes, que é a frente da segurança jurídica. A gente precisava de uma lei forte para poder regulamentar todo esse processo de abertura e licenciamento de empresas, que é a nossa Lei 5547 de 2015. Essa lei foi aprovada unanimemente com relação aos princípios baseados na Rede Sim. E, em seguida, a gente teve aí
Porque rede sim requer um sistema integrado. Então, a gente uniu a legislação, a segurança jurídica com o sistema, com tecnologias de informação. E a gente conseguiu customizar uma versão do sistema para o Distrito Federal de acordo com a nossa peculiaridade. Então, hoje, a gente tem aí no portal www.redesimples.df.gov.br o sistema RLE@digital, que fez com que o tempo de abertura de empresas no Distrito Federal caísse, né, de 120 dias, que era em 2014, antes do RLE, e o último dado divulgado pela Receita Federal, hoje, no Distrito Federal, uma empresa é aberta em 5 dias e 18 horas. Cerca de 30% são abertas em menos de 30 dias. Isso já foi uma evolução muito grande. E agora, né, com o registro digital, a gente acredita que também esse tempo vai cair drasticamente. Então, gente, a operação do RLE@digital é bem simples, né? A gente tem aí no site um portal de serviço com entrada, é super simples, você se cadastra. A gente chama a atenção aqui para na hora do cadastro, porque geralmente os contadores eles têm uma procuração, né, do seu cliente, e eles cadastram aqui o CPF do cliente e uma senha. E a gente sempre chama a atenção para colocar o e-mail do cliente. A gente tem recebido algumas demandas de escritórios de contabilidade, onde o cliente migrou de um escritório para o outro, e o escritório não tem a senha, porque alguns escritórios colocaram o e-mail deles ao invés do empresário. Então, a gente sugere que, na hora do cadastro, coloque o e-mail do empreendedor, né, do cliente, para que facilite realmente o uso do sistema, né? E, em caso de não ter senha, precisar gerar senha padrão, né, a gente sempre solicita que compareça ao Simplifica PJ, munido da procuração, e documentos pessoais do procurador, para que a gente possa realizar os procedimentos de liberação de uma nova senha. Então, essa é a tela de entrada do RLE@digital, né? Então, a gente tem todo um processo integrado, onde o início do trabalho ele se faz na viabilidade, né? E foi um grande ganho para a gente o sistema integrado, porque a gente vê que, antes do sistema, muitas empresas eram abertas na junta comercial, retiravam seu CNPJ na Receita e a inscrição estadual. E elas só iam nos órgãos de governo, ou seja, administrações regionais, que são responsáveis pela viabilidade e licenciamento, os órgãos de licenciamento, depois desse processo. E isso causa uma insegurança jurídica muito grande, porque o negócio era aberto, sem se saber de fato, sem ter a segurança de que poderia estar sendo realizado naquele local. Com o RLE@digital, isso não ocorre mais, né? O RLE é a camisa de força feliz que a gente chama, porque o processo de viabilidade ele é amarrado realmente desde o início. Então, você não passa para o DBE se você não tiver sua viabilidade aprovada. Então, gente, esse é o fluxo que a gente apresenta aí na tela para vocês, o fluxo do RLE@digital. Né, o primeiro passo é a consulta de viabilidade, o segundo passo o DBE, o terceiro passo é o integrador, quarto passo é a entrega de documentos na junta comercial, OAB ou cartórios, e o quinto passo, após concluído esse processo, é o licenciamento de atividades econômicas. Então, esse é o fluxo que obedece os pilares e diretrizes da Rede Sim, num processo onde é de conhecimento de todos, né, um processo linear, sem exigências duplas dos órgãos, muito simplificado, que faz com que realmente o empreendedor tenha a segurança jurídica de estar no seu negócio devidamente licenciado. Bom, a primeira etapa, né, como eu falei, é a consulta de viabilidade de localização. E é a primeira etapa do processo, e uma das mais importantes, porque a partir da viabilidade de localização, da consulta de viabilidade, que todas as outras etapas elas vão acontecer. Então, a consulta de viabilidade ela é dividida em duas etapas. A consulta de viabilidade de endereço, né, que eu vou perguntar para a administração regional da localidade se eu posso essa atividade nesse local, né? E, no caso de abertura de empresas ou alteração de nome, a viabilidade de nome, que é de competência dos órgãos de registro, junta comercial, cartórios e OAB. Eu quero frisar bastante com vocês a consulta de viabilidade, por ser uma das etapas mais importantes e que geram muitas dúvidas também.
Na apresentação, eu coloquei aí o endereço, né, que é muito importante vocês conhecerem, navegarem, do Geoportal. O Geoportal é o sistema do governo do Distrito Federal que hospeda o Citurb. O Citurb é o Sistema Integrado de Informações Urbanísticas e Cartorárias. Então, todos os lotes estão lá no Geoportal identificados, com a norma e com o endereçamento. Hoje a gente tem muitos indeferimentos por endereço errado. A tabela do RLE @digital que a gente utiliza para endereçamento é a tabela do correio, dos Correios, que é a tabela que a Receita Federal usa. Então, há divergência com o endereço, né, do correio, que é uma finalidade própria do correio, com o endereço cartorial que está na norma urbanística. E a análise do técnico da administração regional é em cima da norma urbanística. Então, muitas vezes, na hora de pedir uma viabilidade, né, o profissional que está fazendo essa consulta não sabe ao certo o endereço. Então, eu deixo aí para vocês esse endereço do Geoportal, que é uma ferramenta simples, né, está lá no portal da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, que é a pasta responsável pela organização do território. Então, tem o endereço do Geoportal, onde vocês podem verificar o lote, lá tem as normas, tem as informações que vocês precisam para saber se essa atividade pode nesse local. E outro endereço interessante também é do SISDUC, né, que é o Sistema de Informação de Documentos Urbanísticos e Cartorários do Distrito Federal também. O SISDUC tem as normas urbanísticas consolidadas por região administrativa. Então, essas duas informações são muito importantes, tendo em vista esclarecimento, né, até para que o profissional contábil ele possa dar uma orientação para o seu cliente, uma orientação prévia, né, já tem uma informação se ele pode aquela atividade naquele local. E também no caso de um possível recurso administrativo, né, que é também muito uma opção muito recorrida nos indeferimentos. Então, toda a base legal você consegue acessar aí nesse endereço. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo aí do Geoportal, né? Esses lotes marcados aí, os lotes marcados aqui se referem ao Simplifica PJ. Eu peguei o nosso exemplo, né? Então, o Simplifica PJ está na QI 19, no setor industrial de Taguatinga. Essa é uma tela, pessoal, do Geoportal. E é muito simples a navegação. Você coloca o endereço do imóvel, no nosso caso aqui é QI 19, lote 28, 30 e 32, e ao lado você tem o retorno da consulta. Então, no nosso caso, o endereço cartorial, que é o endereço que é visto na viabilidade, é setor industrial QI 19, lote 30. O uso dele é o uso que está na LUOS. Então, é um uso, né, já definido na LUOS para esse lote. A LUOS, né, falar um pouquinho da LUOS, é a Lei Complementar 948 de 2019, que atualizou as normas urbanísticas para mais de 300 mil lotes no Distrito Federal. Então, uma lei que atualizou e que trouxe grandes inovações, principalmente os usos por KNAI, né? E é muito simples da gente visualizar lá no portal a questão do uso. Então, no caso do Simplifica PJ, trouxe um exemplo para vocês, né? Vocês estão vendo aqui que o uso dele é CSIR2NO, que é o que está definido na lei como comercial, serviços, industrial, institucional e residencial. Então, toda essa área marcada aqui com essa mesma cor, se você entrar no anexo da lei, da LUOS, você vai ver que esses lotes do setor de indústrias, eles estão nessa categoria. E aí a LUOS tem um anexo, onde tem por KNAI, né, pintado e identificado quais são os usos que podem ser nessa área pretendida. Bom, o segundo passo, né, após aprovada a viabilidade, é preencher o DBE, que é o documento básico de entrada, que tem um link no RLE, e na Receita Federal você preenche os dados, o restante dos dados da empresa. O requisito é a viabilidade deferida. A terceira etapa é o integrador, que é a coleta de dados para geração ou alteração do registro na junta comercial, né? Hoje a junta comercial é integrada e está em processo de integração
OAB e cartórios, está em fase de desenvolvimento dessa integração. No caso de OAB e cartórios, você faz a viabilidade de localização, vai no cartório OAB, registra lá o estatuto, o documento pertinente, e depois retorna para o RLE, né, para o DBE e para o licenciamento. Requisito é a viabilidade deferida e o DBE. A quarta etapa é a entrega de documentos, como eu falei, nos órgãos de registro. Hoje, nossa junta comercial está implantando um registro digital que realmente vai baixar o tempo e vai simplificar cada vez mais esse processo de abertura. Requisito para entrega é a viabilidade deferida, DBE, documentos para registro, e após o deferimento é gerado o NIRI, né, e o CNPJ é a inscrição estadual. O licenciamento é a última etapa do processo de abertura e legalização de empresas. Hoje, no Distrito Federal, nós temos 8 órgãos de licenciamento responsáveis por analisar os critérios de segurança do empreendimento. São eles: a gente tem o Corpo de Bombeiro, que analisa a questão estrutural de segurança de incêndio e pânico, a vigilância sanitária, os requisitos sanitários, o IBRAM, questão do meio ambiente. A Polícia Civil, ela tem algumas quinais específicas, dentre elas os bares e restaurantes e as quinais de explosivos. A Defesa Civil, ela verifica a segurança estrutural da edificação, Secretaria de Agricultura, por meio da DIPOVA, a certificação dos empreendimentos de produtos de origem animal e vegetal, Secretaria de Educação, as escolas, né, de nível fundamental e nível médio, e o DF Legal, ele é um órgão também integrador aqui, além da fiscalização, ele é um órgão licenciador da parte de acessibilidade, né, e há uma cobrança também do DF Legal, que é a TFE, que é a taxa de fiscalização do estabelecimento. Dentre esses órgãos aqui, a gente destaca uma situação que está acontecendo bastante, que é da Polícia Civil. Né, da Polícia Civil, para se licenciar, principalmente os estabelecimentos de bares, há que ser feito um pagamento, né, de uma taxa referente a esse licenciamento. Em razão da simplificação, esse processo é declaratório. E a Polícia Civil está colocando os estabelecimentos que não comprovaram em exigência. Então, eu solicito aos senhores que tenham empreendimentos, né, bares, que verifiquem o licenciamento e, em caso de exigência, que façam o upload, né, do documento, do comprovante de pagamento da taxa da Polícia Civil. O DF Legal também tem a TFE. A TFE a gente está trabalhando para a integração total com o sistema. Mas hoje também, para simplificar o processo, ela é declaratória. Né? Então, após a formalização da empresa, é necessário que se compareça ou ao Simplifica PJ ou uma das unidades de atendimento do DF Legal para completar esse processo, né, de declaração, de preenchimento de declaração de devedor da TFE e regularizar os seus débitos, caso haja no DF Legal. Então, o requisito para o licenciamento é a consulta de viabilidade e todas aquelas outras etapas serem concluídas. Viabilidade, DBE, entrega de documentos e, por fim, o licenciamento. Eu quero chamar a atenção aqui também, porque a gente tem observado que várias empresas são constituídas e elas param, né, no CNPJ. Não estão dando continuidade no licenciamento de atividades econômicas. E o licenciamento é algo previsto na nossa Lei 5547, que é o documento que autoriza o estabelecimento a funcionar. Então, é muito importante que se conclua esse processo. 95% das empresas, o licenciamento é automático, porque ele é declaratório. Somente 5%, né, que são as empresas que oferecem algum potencial de periculosidade para a população, é que sofrem uma vistoria prévia. Então, é muito importante que o profissional, né, que realiza isso em nome do seu cliente, que conclua esse processo de licenciamento em sua totalidade, porque o certificado de licenciamento é o documento que habilita. Então, numa possível fiscalização ou vistoria dos órgãos, né, de licenciamento, a apresentação desse documento é que condiz realmente com a legalidade do funcionamento desse estabelecimento. Então, a gente pede realmente para que todos verifiquem, que finalizem esse processo. Eu quero chamar a atenção também que a nossa lei rege
a gente tem 3 tipos de certificado, né? A gente tem aqueles certificados antigos, que ainda são válidos, que serão válidos até outubro de 2020. Então, pessoal, em outubro de 2020, esses alvarás antigos que foram liberados por período indeterminado, eles não terão mais validade. Nem a licença de funcionamento emitida pelo RLE na primeira versão. Então, eu peço a vocês que já procurem fazer o processo de licenciamento das empresas, evitar deixar isso para a última hora, porque a partir de outubro de 2020, todos os empreendimentos vão ter que estar no licenciamento e dentro do RLE@digital. Então, quanto antes vocês fizerem esse processo, caso haja algum problema de viabilidade na questão da legislação, o Simplifica PJ está à disposição para poder ajudar. Resumindo, aí tem um quadro para vocês, né? Isso aí são os serviços ofertados pelo RLE@digital, nessa plataforma que está aí disponível 24 horas, né, acessível e de fácil manuseio, né, a viabilidade de nome e endereço. Hoje são 33 administrações regionais, então é interessante essa consulta no Geoportal, né, em caso de dúvidas, porque muitas vezes a gente vê viabilidades negadas, porque foram enviadas para regiões administrativas que não eram de sua competência. Então, o Geoportal ele define a poligonal, né, do empreendimento, e, em caso de dúvidas, vocês podem consultar. Hoje, nesse governo, né, em 2019, foram criadas mais 2 administrações regionais. Então, passamos de 31 para 33, que é a administração regional do Pôr do Sol, do Sol Nascente, Pôr do Sol, perdão, e de Arniqueiras. O registro empresarial, a JUSIS, né, que agora faz parte da estrutura do governo do Distrito Federal, os cartórios e a OAB, que estão em processo de integração com o sistema. A Receita Federal, a Secretaria de Fazenda, na parte de inscrição estadual, e os 8 órgãos de licenciamento que a gente tem para liberar a licença de funcionamento. Então, esse é o fluxo linear, simplificado, disponível no RLE para o nosso empreendedor. O Simplifica PJ, né, é um programa de governo que foi criado pelo Decreto 38022 de 2017, e a ideia do Simplifica PJ é justamente, né, simplificar e ser uma referência num local centralizado com o atendimento de todos os órgãos. Então, aqui eu queria fazer um agradecimento especial aos nossos profissionais contábeis que estão lá todos os dias com a gente no Simplifica PJ, ajudando a mudar vidas. O trabalho de vocês é fundamental, né? Para a gente é uma parceria de grande sucesso e muito importante para os empreendedores que nos buscam atrás de conhecimento e atendimento. Então, o Simplifica PJ, ele conta hoje com 14 órgãos integrados, né? À total disposição do empreendedor. Bom, pessoal, era isso, né? Rede Sim e RLE@digital só foram possíveis aqui no Distrito Federal porque foi um trabalho de união de todos nós, e especialmente do CRC. Mais uma vez, o nosso presidente, Adriano Marrocos, que acompanhou com a gente e foi fundamental na elaboração, na sugestão e para que esse processo tivesse o sucesso que a gente tem, assim como todos os órgãos de governo que também abraçaram a causa e simplificaram seus processos. A gente sabe que é só o começo. A gente tem ainda, a gente está agora em fase de melhorias, e as sugestões de vocês são sempre bem-vindas para que a gente possa aprimorar e reduzir cada vez mais esse tempo de abertura de empresas, fazendo com que o Distrito Federal seja um lugar atrativo para os investimentos e para a abertura de empresas. Então, meu muito obrigada a vocês. Aí na tela estão os nossos contatos, né? Fiquem à vontade para comparecer no Simplifica PJ, a casa é de vocês, estamos lá à disposição para o que precisarem. Um abraço a todos. Muito obrigada. Quero iniciar agradecendo a doutora Luciana pela explicação, mas antes de partir para as perguntas, eu gostaria, doutora Luciana ou Márcio, vocês fiquem à vontade para responder, eu queria que reforçasse a questão que envolve outubro de 2020, porque nós temos já uma data marcada. Gostaria que fizesse não repetir, mas reforçar essa data para nós. Bom, pessoal, muito importante, né, essa questão. A nossa lei 5547, ela foi sancionada no dia 5 de outubro de 2015. E lá, né, como a gente não tinha um sistema totalmente integrado,
optou-se, né, na construção da lei, que os certificados vigentes passariam a ter vigência por 5 anos. Então, o período de adaptação foi de 5 anos. E os 5 anos está passando. Em outubro, daqui a um ano, em outubro de 2020, nenhum certificado antigo valerá mais. Então, importantíssimo entrar no RLE@digital. Para aquelas empresas que já têm o certificado, que não precisam fazer alteração, entrar lá na aba viabilidade de legado e MEI, né? A viabilidade de legado e MEI é justamente para essas situações, onde a empresa já está ok na Receita, na Junta, na Secretaria de Fazenda e precisa solicitar o licenciamento. Então, é entrar na viabilidade de legado e MEI, solicitar a viabilidade. A gente chama muita atenção porque muitos empreendimentos vão estar, a gente já tem recebido casos que empreendimentos foram constituídos há anos, né, num determinado local, e hoje a legislação não permite. E aí o que acontece? Muitos deles não tinham sequer a licença de funcionamento, porque quando tem a licença de funcionamento, a gente consegue ainda provar que o estabelecimento estava lá. E isso é uma das coisas que a gente tem feito, junto com vocês, com a LUOS. Né? É importante dizer que a LUOS deixou, né, não permitiu várias atividades, mas aquele estabelecimento que estava lá anteriormente à lei e que tem a sua licença de funcionamento, é garantido para ele a continuidade. Então, olha a importância da licença de funcionamento. Então, tem que estar lá, porque você garante que o negócio está totalmente legalizado perante aos órgãos de governo e eventuais mudanças de legislatura, você tem a sua comprovação, né, de que estava lá. Então, não deixem para a última hora, né, se tiver que entrar com recurso administrativo ou revisar alguma ação de uma possível viabilidade indeferida, a gente tem tempo para poder ajudar vocês. Então, vamos nos organizar para realmente solicitar todos os licenciamentos dos estabelecimentos que vocês gerenciam. Bom, de qualquer forma, doutora Luciana, o antigo é a partir de qual, até que data que tem que solicitar o novo? Bom, a gente, a viabilidade é um processo rápido, né? Os antigos, eles têm período indeterminado. Mas a consulta de viabilidade, você faz uma consulta de viabilidade, em horas a gente tem monitorado, a administração regional tem respondido. Então, nosso recado é que não deixe para a última hora. Mas quem tem licenciamento obtido até em 2010, 2011, quem que é o antigo aí que precisa... Isso, esses licenciamentos obtidos antes do RLE, e a gente vê muitos casos de pessoas que têm esse licenciamento ele perde a efetividade em 5 de outubro de 2020. Então, quem tirou já no RLE, está tranquilo. Perfeitamente. Quem já tirou no RLE, já cumpriu seu dever de casa, está tranquilo. Só para complementar, fica valendo essa regra de transição. Tá? Aqueles empresários que já tinham a sua licença de funcionamento e agora na LUOS tiveram mudanças, se ele não mudou de endereço e CNPJ, fica validado a regra anterior. Então, colegas, muita atenção com esse processo. Será mais um serviço que nós iremos prestar, mas não percam o prazo e observem que é uma oportunidade. A equipe da GDG Contabilidade não precisa fazer mais FAQ, será integrada? Como já está o sistema? Bom, ainda está em processo de integração, né? Isso aí é uma parte da Secretaria de Fazenda, né, que está trabalhando para poder integrar realmente, integrar na sua totalidade a questão da inscrição estadual. Bom, nós temos uma pergunta aqui do João Henrique que trata sobre transformação de sociedade. Então, se puder colaborar, boa tarde. Para fazer uma transformação de limitada para Eireli, é necessário enviar os 2 processos juntos, integrando um ao outro, ou posso enviar um processo e depois o outro? Bom, com relação à transformação, eu sugiro que verifique na página da Junta Comercial do Distrito Federal, lá tem um manual, né, faça fácil e tire suas dúvidas desse assunto com o pessoal da Junta Comercial. Uma pergunta da nossa colega Ana Cambraia. Boa tarde, Márcio Farias, sobre os outdoors de Águas Claras, referente aos problemas de licenciamento por conta da LUOS, que resposta temos? Quais são as novidades da região de Águas Claras? Bom, em Águas Claras tivemos 20 empresas que
estavam com problema com relação à outorga onerosa. A nossa Procuradora-Geral do Distrito Federal, doutora Ludmila Galvão, ela deu um parecer que as empresas que estavam lá, elas puderam realmente obter a sua licença. Então, teve o Ney Robson, nosso administrador, e sua gerente de licenciamento, em tempo hábil, recebeu essa recomendação da doutora Ludmila, da nossa Procuradora-Geral do Distrito Federal, e já limpou o estoque, deferindo essas licenças. Então, esse problema já foi superado, graças ao nosso secretário Matheus, da SEDU, né, e vários órgãos que tiveram envolvidos no trabalho, um grupo de trabalho, para que pudesse estar aí achando as soluções para esses empresários. Bom, Márcio, nós já havíamos conversado sobre a LUOS, então o Anderson Grangeiro, por gentileza, vai entrar no assunto de LUOS, aprofundar, devido ao decreto 40154. Algum comentário para o Anderson que a gente possa passar? Bom, eu peço a todos os colegas das 33 regiões administrativas que mandem aqui para a presidência do Conselho Regional de Contabilidade todas as sugestões para que a gente possa atualizar a LUOS através de um projeto de lei complementar ainda esse ano. O Dr. Matheus, secretário da SEDU, está recolhendo essas contribuições dos colegas. Nós já temos várias que já estão inseridas, mas nós aguardamos que todos aqueles colegas contabilistas, os parceiros, mandem aqui para o Conselho de Contabilidade para que possamos, em breve, já poder ter essa aprovação lá na Câmara Legislativa. E a novidade também que temos, ontem em reunião com o Dr. Matheus, fizemos uma consulta sobre a área do SIG, Setor de Indústrias Gráficas. Então, a partir da semana que vem, nós temos o compromisso dos nossos deputados distritais, que já será votado para que outros novos quinais já possam estar lá com segurança jurídica, com sua licença de funcionamento, para poder operacionalizar a sua atividade econômica. Bom, a equipe da FLC Contabilidade, o vídeo ficará disponível, sim, assim que nós encerrarmos a apresentação ao vivo, ela é transformada num vídeo que fica na página do CRC no YouTube. Então acesse CRC-DF TV e você encontrará todos os vídeos das apresentações anteriores lá. A equipe da Total Serviço, sobre o fluxo, quando abre uma empresa, o CFDF demora muito a ser liberada. Sabe de algum motivo específico? Ademais, sempre que abrimos, tem que fazer uma FAQ para incluir o contador. Previsão para que isso seja mais célere. Vocês estão acompanhando essas mudanças? Senão, como o assunto hoje é RLE, aí acaba surgindo essa... Claro. Né? Porque senão nós encaminhamos também para a equipe da Junta, não tem dificuldade. Isso. A questão da integração com a Secretaria de Fazenda, a Secretaria de Fazenda tem trabalhado junto com a equipe de TI para solucionar os gargalos aí que existem nessa parte da integração, né? Muitas vezes, quando você solicita a inscrição, algumas inscrições que são solicitadas, elas não vão automaticamente, mas a Secretaria já está trabalhando nesse sentido, né, para poder integrar totalmente, e nosso objetivo, né, o que a gente quer é eliminar a FAQ realmente. Mas para que isso aconteça, né, a Secretaria de Fazenda está fazendo todo esse trabalho junto com a equipe de TI para poder melhorar e modernizar essa atividade. A equipe do departamento pessoal, é obrigatório colocar o número do IPTU na viabilidade? O número do IPTU, ele está regido na nossa Lei 5547, né? Então, assim, está lá previsto que tem o IPTU e é importante que se coloque realmente o IPTU. Mas o sistema não tem nenhuma trava, nenhuma crítica, né? E se tiverem alguma dúvida, caso o estabelecimento, o empreendimento não tenha IPTU, né, pode passar realmente sem ele. Mas é importante que, em caso exista IPTU, que tenha lá essa informação. Você citou, doutora Luciana, o uso de procuração no processo. A equipe da Kairos Contabilidade. Escritório, boa tarde. Poderia explanar um pouco mais sobre a procuração? A procuração pode ser feita de que forma? Sim, a procuração, geralmente, é a procuração que você já tem, né?
Porque a gente precisa ter uma segurança jurídica, que eu estou alterando e dando uma nova senha para aquele empresário, eu preciso ter a certeza que o escritório de contabilidade é o que está atuando realmente com ele. Então, é a mesma procuração que vocês têm, né, normal do trabalho de vocês precisam só apresentar para a gente uma cópia, para que a gente tenha certeza, né, que a pessoa que está pedindo em nome do empresário, isso é uma segurança para a gente também, para o empresário, para o escritório, a gente só precisa ter a certeza que realmente você é o procurador dela em assuntos de abertura e licenciamento de empresa. Então, é a procuração simples que vocês têm, que geralmente vocês fazem, apresenta para a gente, a pessoa que vai apresenta o documento, né, tem que ser uma daquelas pessoas que estão lá na procuração, para que a gente possa realmente gerar uma nova senha. E isso acontece muito, porque as pessoas às vezes preenchem o e-mail errado, mais uma vez reforça a questão do e-mail, é importante o e-mail estar correto, porque quando você vai gerar uma nova senha, se o e-mail está errado, a senha não chega para o e-mail, e aí é importante realmente preencher. E em casos de problemas de senha, né, a gente vê muitos empresários que migram para escritórios, e aí o escritório anterior não lembra qual e-mail que está cadastrado, não consegue solicitar uma nova senha, né, e aí dessa forma, presencialmente no Simplifica PJ, a gente libera uma nova senha com a segurança que a gente precisa. A equipe de Atributária Contabilidade, boa tarde, estou transformando um MEI em EIRELI. Já realizamos as etapas da viabilidade DBE, porém quando vamos fazer a integração, o sistema retorna com a mensagem que, deve ser alguma mensagem de algum problema, de algum impedimento. Ainda há alguma dificuldade entre os sistemas, eles não estão se conversando? Não, acredito que nesse caso aí, a gente tem uma lista de erros que o sistema apresenta. Não são erros, são críticas. Então, provavelmente, você está fazendo algum procedimento lá que não está correto. Aí o sistema ele critica. A gente tem um catálogo de erros, é o G, geralmente tem o G e o número do erro, né? Então, é um erro mesmo, eu sugiro que procure, nesse caso, como é o integrador, a junta comercial, para verificar se o procedimento que você está fazendo é o correto. Muitas vezes não é, e essa crítica realmente é para que os procedimentos passem da forma correta. Quando há uma crítica, é porque algum procedimento que você está fazendo não é o correto. Bom, aproveitando a conversa sobre LOAS, doutor Márcio, nós tivemos na última apresentação diversos questionamentos a respeito de 26 de setembro, se vai regularizar as viabilidades ou não, e alguns colegas com atacadista ali na QI de Taguatinga que também não estavam conseguindo essas consultas de viabilidade. Alguma novidade a respeito disso? Bom, pessoal, o governo já identificou que esse erro, né, realmente é um erro na LOAS de separar o atacado do varejo. Porque hoje a maioria dos empreendimentos, eles têm as quinais de atacado e varejo, até porque há isenções e descontos tributários, enfim, é toda uma regra no Simples e na legislação tributária para isso. Então, o governo já identificou esse erro, né, e aí a gente está trabalhando na revisão da LOAS. Por isso que é importante que vocês consolidem todas as sugestões, né, e mandem para o CRC consolidar para a gente, para que a gente possa levar essa reivindicação para o governo e alterar a lei. Né? A gente sabe que a LOAS é uma lei que já vem há muito tempo, né? Ela foi aprovada nesse ano, mas ela já nasceu defasada. Então, e o governo também não consegue prever a dinâmica do setor produtivo. A dinâmica é muito grande. Então, é muito importante esse feedback, né, de vocês, de sugestões, principalmente de alteração de uso, porque por ser a LOAS uma lei complementar, ela precisa ir para a Câmara, tem todo um processo de aprovação, isso leva tempo. Então, por isso que o governo está correndo nas câmaras temáticas, no Complan, em todos os órgãos que são envolvidos nesse processo, para que a gente mande uma nova minuta, né, para alterar realmente e adequá-la à realidade. Bom, nós temos algumas perguntas, mas elas estão voltadas muito para o processo de registro. Então, eu vou fazendo a pergunta, mas se for algo que realmente não seja aplicável à palestra de hoje, é só informar que a gente vai mandar para a equipe da junta. A Nadir Mendes, caso a baixa de empresa individual já seja de forma digital, o proprietário poderá assinar os documentos certificados. Aí realmente é para a junta, né? Bom, aqui também baixa de outro estado, procuração para um realmente precisa. O pessoal está muito
preocupado com essa parte, vem afetando bastante. Mas, ao Alexandre, boa tarde. Mais uma vez, quero realçar a importância do debate. Um abraço à subsecretária Luciana. E estamos aqui ligadinhos. O Alexandre é o nosso representante lá de Águas Claras, sempre participando. Bem, acabou que os colegas mandaram mais questões que envolvem a junta do que o RLE, mas fica aí a nossa apresentação, o material que foi trabalhado pela doutora Luciana. Bom, então, não havendo aqui mais nenhuma pergunta específica de licenciamento, eu acho que está todo mundo conseguindo resolver, porque daquela nossa apresentação para hoje, né, diminuiu bastante. Alguns números antes de... Nós temos o nosso painel indicador, onde nós temos, desde que assumimos no mês de janeiro, tendo feito uma força-tarefa. Hoje é uma realidade, né? A administração de Brasília, todas as administrações não estão mais com nenhum tipo de atraso em estoque. Então, hoje é uma realidade, nós somos referências no Brasil com relação ao tempo e a resposta do Estado ao nosso empreendedor. Quero ressaltar que o governador Ibanez trouxe essa grande vitória para o Distrito Federal, que foi a vinda da Junta. Né? Hoje, a Junta Comercial tem feito um trabalho belíssimo à frente, né, com o presidente Walid, com o vice-presidente João Feijão, onde eles estão com uma equipe preparada. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico está dando total suporte para que eles possam estar se integrando e assumindo, né, por completo as competências e suas atribuições, principalmente com relação à Rede Sim. E gostaria que a Luciana complementasse mais sobre algum outro assunto que você acha de importância. Bom, mas a gente possa... antes de fazer uma perguntinha, a equipe da Central Contabilidade. Olá, boa tarde. Gostaria de uma posição sobre o CNAE 4541, Comércio Varejista de Peças e Acessórios de Motos, que tem na tabela da LUOS, mas não tem no RLE Digital o CNAE. Excelente pergunta essa. Bom, pessoal, a lei complementar 948, a LUOS, ela definiu, né, por CNAE, por endereço, as atividades que poderiam. Só que tem um artigo lá ao final, aí o que aconteceu antes disso? No mês de maio, a gente subiu uma nova tabela, porque o CONCLA, né, o IBGE, alterou algumas CNAEs, dentre elas, comércio de motocicleta, principalmente os bares, que é onde a gente tem maior demanda, e desmembrou essas CNAEs em duas. Então, para o fisco, para questões tributárias, porque a CNAE é muito focada na questão tributária, a gente teve que alterar também as nossas tabelas de regras, né, dentro do RLE, para o licenciamento. E nós submetemos a nossa SEDU, que é a secretaria responsável, né, pela LUOS, a solicitação de alteração dessa questão. Só que a gente tem na LUOS um artigo que diz que cada mudança dessa precisa ser submetida novamente à Câmara. Então, a gente está aguardando uma definição, né, no curto prazo aí, porque a gente sabe que está impactando. E a gente teve que mudar porque a tabela do CONCLA mudou, né, foi uma determinação da Receita Federal, só que a nossa LUOS veio com essa inconsistência. A gente entende, Secretaria de Desenvolvimento, que é um depara, né, porque isso acontece o tempo todo, inclusive com as normas antigas. A gente tem normas antigas que a gente utiliza para viabilidade que não são por CNAEs. Só que o legislador, na hora de escrever a LUOS, amarrou toda e qualquer alteração e desmembramento numa nova proposta. Então, isso está sendo já estudado pela SEDU, com apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para que isso se resolva no curto prazo. A equipe da JJ Contabilidade, entrei agora, da Luave Contabilidade, sobre algumas expressões que o sistema RLE não aceita, mas não está sendo alterado o objeto social, como em geral, que já existe no processo, né? Então, pessoal, isso aí quando subiu uma nova versão, né, foi vista essa inconsistência. Então, o que acontece? Não passa, há uma crítica realmente,
Porque o objeto social ele não pode ter um em geral, né? Ele é específico para uma determinada atividade. Então, nesse caso, há um procedimento de atualização do cadastro junto à Justiça. Então, é importante vocês, quando ocorrer esse caso, né, mandarem e-mail para a nossa junta comercial ou irem lá pessoalmente para verificar o procedimento correto. O correto é não ter essa expressão, em geral. Então, em caso de aparecer, tem um procedimento que é feito no cadastro e vocês solicitam depois, novamente, a viabilidade. Bom, a Elidiane Costa, boa tarde. A administração do Sol Nascente foi criada, porém ainda não estão deferindo viabilidade. Alguma previsão de quando começarão a liberar viabilidade para esse setor? Bom, a administração do Sol Nascente, Pôr do Sol, né, criada recentemente, ela já está, né, já foi capacitada no RLE@digital, já está com a senha para deferir viabilidades, as viabilidades estão sendo deferidas. O problema do Sol Nascente, Pôr do Sol, é a questão da norma urbanística. Então, a gente tem parte da cidade regularizada, que são as viabilidades que estão saindo, e a maior parte da cidade ainda não tem uma norma urbanística sequer. Então, o que a nossa legislação fala? Que a viabilidade ela pode ser liberada desde que eu tenha um parâmetro mínimo de identificação do uso daquele lote. Em caso de cidades, né, novas, como o Pôr do Sol, o Sol Nascente, 26 de setembro, que o Marrocos citou aqui, essas áreas elas não têm norma. Então, elas precisam passar por um estudo ambiental, um estudo da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, para que se possa construir uma norma. Então, o indeferimento dessas viabilidades é por ausência de norma. Então, quando não tem norma, o analista não pode, ele não tem uma base legal para poder deferir aquela viabilidade. E ela é deferida, vocês podem ver no motivo, que é porque não há norma urbanística. Mas isso ocorre em outras cidades também, várias. Nós temos problema em Braslândia, Planaltina, e em todos esses assentamentos. Qual que é o ponto principal que o profissional deve tratar com o seu cliente? Procura a administração regional, busca um entendimento lá na administração ou dizer para ele que ele realmente vai correr risco estando em situação irregular, porque o comércio, o empreendimento pode ser fechado, né? Que essa é a grande preocupação. Perfeito, é isso mesmo, Marrocos. O que acontece? A gente tem todas as cidades, na verdade as cidades surgem, né? E a revelia do Estado, elas nascem e depois o Estado entra, né, no processo de regularização. Então, a questão fundiária realmente é uma questão complexa aqui no Distrito Federal e que está sendo tratada com muita seriedade, né, por esse novo governo, pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação. Então, em caso de estabelecimentos que estão funcionando irregularmente, a gente sugere que pode ser abrir uma consulta na ouvidoria da SEDU, pode relatar isso e enviar, pode procurar o Simplifica PJ para a gente abrir também, porque o governo precisa saber que a atividade está lá. Já que a gente está trabalhando para regularizar, nada melhor do que saber a realidade da cidade. E ainda a administração regional, né? O ponto principal pode ser a administração regional, que está mais próximo do empreendimento. O importante é que o governo saiba que existe aquela atividade lá e que no momento da regularização, a regularização esteja mais próximo à realidade da população e dos nossos empreendedores. Foi citada a ouvidoria da... A ouvidoria, a gente tem os canais de ouvidoria na internet. Né? Da SEDU ou da SEDU? Da SEDU. Ah, da SEDU. Da SEDU. É importante que a SEDU, que é o órgão de planejamento territorial, né, tenha conhecimento realmente dessa situação e que se registre isso para fins de regularização da propriedade. Então, o colega deve procurar a ouvidoria da SEDU, a ouvidoria da SEDU, Simplifica PJ ou a administração regional. Assim nós conseguimos buscar uma orientação mais efetiva para o nosso cliente. Bom, doutora Luciana, eu gostaria de alguns comentários finais, algum fechamento da apresentação, algum ponto que queira destacar, como o doutor Márcio sugeriu. Bom, pessoal, a questão que a gente tem realmente frisado com vocês e onde a gente tem maior dificuldade é na viabilidade, né? O RLE@digital informatizou o processo, mas a gente precisa da segurança jurídica e de legislação que diga que tipo de uso tem esse lote. O governo tem trabalhado, né, vão ser feitas, já foram feitas muitas audiências. É importante que vocês participem, que informem realmente ao empreendedor para que participe, porque o governo também quer ouvir. E o governo vai nas cidades para ouvir
a população para que façam leis, né, que realmente, de fato, se apliquem. Então, a viabilidade, a gente tem essa questão da regularidade fundiária, por isso que eu chamo mais uma vez a atenção para a questão dos licenciamentos que vão vencer, muitos deles vão esbarrar na viabilidade, né? Então, se a gente já identifica agora, né, que essa edificação não pode essa atividade, a gente já inclui na LUOS, né, já inclui na legislação que precisa. Então, é importante que esse feedback de vocês venha para a gente também, para que a gente possa aqui consolidar um documento para que as nossas leis, né, fiquem realmente mais próximas da realidade. Outra coisa que eu queria chamar a atenção também é do artigo 88 da LUOS. Né, é um artigo, como o Márcio até já falou, mas eu vou só repetir, porque a gente tem conseguido abrir e licenciar muitas empresas por meio desse artigo. O que a lei trouxe? A lei mudou realmente muitas atividades econômicas. Caso emblemático para a gente, onde a gente está instalado, é a QI 19, onde o atacado foi proibido. Então, aqueles empreendimentos, esse artigo 88, ele fala da exceção, né? Então, aquelas atividades que já estavam instaladas anteriormente à lei e que tiveram suas quinais não permitidas, elas podem ser licenciadas desde que tenham um licenciamento anterior ou que tenham o alvará de construção. Então, essa opção da lei aí, ela é muito importante, é importante que vocês estejam atentos no momento do indeferimento. Então, aquele empreendimento que está lá, fez a viabilidade, foi negada, mas ele tem uma licença anterior que permitia, na hora da viabilidade, faz o upload do documento, a gente tem lá um espaço para upload do documento, faz o upload que o analista vai verificar que realmente é garantido o direito de permanecer. Ou em casos, tem casos também de empreendimentos que estão no processo de construção. Então, a pessoa deu uma entrada lá na CAP, lá na SEDU, para construir um imóvel para uma determinada atividade econômica. A LUOS veio e não permite mais essa atividade. Mas você tem um alvará de construção. Então, tendo o alvará de construção para aquela atividade também, é permitido a liberação da viabilidade para esse empreendimento. Então, são coisas que tem na legislação que é importante saber, que evita realmente muita dor de cabeça, e você consegue, né, desde que você comprove que o estabelecimento tem esses documentos, você consegue continuar operando normalmente. Por isso, mais uma vez, a importância de se ter o documento, o certificado de licenciamento em mãos. Né? Mais uma vez, a gente tem, em termos de números, 600 mil CNPJs no Distrito Federal. E no RLE@digital, a gente tem em torno de 10% licenciado. 65, 70 mil. Então, é importante que não deixem para a última hora, que tenha esse documento formal. A gente está vendo aí a LUOS trazendo a exceção, e tem muitos empreendedores que estão totalmente irregulares, não tem como comprovar que estão lá. E, infelizmente, não podem estar nesse lote até que venha uma nova legislação que altere o uso. E aí fica, né, que se tiver uma fiscalização, né, a fiscalização do DF Legal geralmente dá 30 dias para regularizar a situação do certificado de licenciamento, e aí, sem uma legislação que ampare, né, ele tem 30 dias prorrogáveis por mais 30, e a gente sabe que nesse período é complicado alterar uma lei, especialmente uma lei complementar. Bom, só aqui a última pergunta da GDG Contabilidade. Não é aceita a abertura de uma sociedade individual de advocacia sem estabelecimento. Por que não é aceita? Excelente pergunta também. Né? Isso é um questionamento que a gente tem de vários advogados, até já recebi representações. O que acontece nesse caso? Isso é uma regra da Receita Federal. Né? A Receita Federal impõe essa regra, né? E vários advogados têm nos procurado realmente para entender por que, se ela não tem, né, não tem sócio, não pode abrir sem estabelecimento. O sistema tem essa trava em razão da Receita Federal. Já enviei questionamento para lá e a gente está aguardando uma posição realmente da Receita Federal para poder verificar essa situação. A ouvidoria da Receita Federal, o questionamento e o pedido para que... Ou contratar um advogado para fazer uma representação. É uma brincadeira. Bom, ao encerrar, então, nós temos outras questões que foram encaminhadas que tratam do registro. Então, nós vamos selecionar aqui, separar essas questões que foram encaminhadas e tratar direto com a equipe da Junta. Como nós temos uma quantidade interessante de perguntas, nós vamos tentar ainda alguma agenda para voltar e tratar desse assunto
registro com a equipe da Junta Comercial, e aí nós convidaremos de novo o Dr. Márcio e o Dr. Luciana para participarem, porque é bom a equipe toda, porque a pergunta pode, inclusive, alcançar as duas áreas de atuação, e hoje, como estão todos na mesma secretaria, fica fácil e é importante esse trabalho. Bom, ao encerrar, quero agradecer a presença, a contribuição do Dr. Márcio Faria Júnior, da doutora Luciana Lacerda, com a nossa transmissão de hoje. Peço a todos os colegas que se inscrevam no canal do YouTube para que recebam as chamadas dos próximos eventos. Nós temos as nossas redes sociais todas disponíveis, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, o site do CRC e o próprio canal do YouTube. E lembrar a todos que essa ação visa levar até vocês conhecimento e oportunidade de troca de ideias com autoridades, com gestores públicos e com palestrantes com temas que são relevantes para o nosso dia a dia. Então, continue apoiando essa iniciativa do CRC-DF, eu conto com todos, e particularmente ao encerrar eu quero agradecer ao Dr. Márcio Lacerda e quero que leve o nosso abraço a toda a equipe do Simplifica PJ. Participamos desde a inauguração do Simplifica com um empresário contábil, com um profissional contábil, atendendo a população de forma gratuita, esclarecendo, tirando dúvidas, orientando, enfim. É um trabalho muito importante, estamos muito felizes em poder colaborar e parabenizar toda a equipe que administra o Simplifica PJ pelo êxito na gestão do ambiente. É importante que os empresários, os empreendedores possam se dirigir até o Simplifica PJ e obter uma orientação devido a uma orientação correta para quem deseja empreender. Então, a todos que compartilharam conosco esse momento, eu agradeço. Doutor Márcio? Só para complementar, nós estamos exatamente nesse momento no mutirão da simplificação. Somos um governo unido e integrado, onde todos os órgãos hoje estão lá em frente ao Tagua Center, com o parceiro de todas as horas, que é o Sebrae, prestando o serviço de forma gratuita para todos os empresários, inclusive com o CRC lá, nos dando total apoio para que o atendimento possa ser efetuado com bastante excelência. Muito obrigado. Então, obrigado a todos e até a nossa próxima transmissão ao vivo. Acompanhe o CRC nas redes sociais. Tchau.